Um bom dia nessa manhã chuvosa, né? Graças a Deus. Para nós aqui nesse Recôncavos, nós não consideramos as estações, né? As 4 estações do ano. Para nós está chovendo inverno e pa- depois que a chuva sai em setembro, entra o verão. Esqueça a primavera e outono, não existe, né? Mas agora está chovendo tanto quanto na época do inverno, no pico do inverno aqui, que é abril e maio, né? Mas eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Segundas Crônicas, o versículo 7 e apenas o 14. 7 é um versículo muito citado na Bíblia, Segundas Crônicas 7, 14, que é quando Deus aparece a Salomão em sonho, né? Deus aparece a Salomão. Na verdade, dessa vez, né, não é a vez né? Quando Deus faz promessa a Salomão, ele faz em sonho, né? Faz a promessa em sonho. Mas aqui é a segunda vez que Deus aparece para Salomão. E no 7,14 ele faz uma afirmativa a Salomão. No 7,14 Deus diz a Salomão assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Para aqueles que acreditam que Jesus é só amor e esquece da justiça, para aqueles que acham que é só dobrar os joelhos que a resposta chega, não é bem por aí. As promessas de Deus, ela só vai nos acompanhar se nós estivermos no caminho. Vamos mudar. Por que falar nisso? Porque existe alguns movimentos que diz o seguinte, que quem tem promessa de Deus não morre antes que essas promessas se cumpram. Não é bem por aí. A não ser que esta pessoa tenha uma chamada específica. O que é uma chamada específica? Nós temos 2 tipos de chamada. Temos a chamada apenas para a salvação, e temos uma chamada específica que Deus escolhe aquela pessoa para aquela obra, e ele vai para aquela obra querendo ou não. Lembra de Nínive, quando Deus enviara Jonas? Jonas tinha medo de ir para Nínive, até por uma certa razão. Havia uma raiva muito grande dos ninivitas, pois eles pegavam os seus algozes, após matar, cortavam o pescoço e enfiavam a cabeça na cabeça das estacas. E aquilo incomodava muito o profeta. Então ele tinha, o prazer dele era destruir aquelas pessoas. Ele tinha medo de ir para lá. Então, no caso de Jonas, foi uma chamada específica. Judas, uma chamada não específica. Judas teve a mesma chamada que teve Pedro, Mateus, André, Filipe, Tiago. Teve. Mas a chamada de Judas não era específica, dependia dele. E ele escolheu o caminho errado. Então, no caso de uma chamada específica, sim, você volta de qualquer jeito, quebrado, machucado. Vou dar um exemplo que eu conheci, dado pelo meu presbítero, que hoje é pastor, advogado de Salvador, meu irmão Arlindo Borges, né? Nosso irmão Arlindo Borges ali em Salvador, químico e também advogado. Certo colega químico, tinha uma chamada para a obra, mas ele não queria, porque naquele tempo o polo petroquímico em Salvador era sinônimo de salário. Por exemplo, se você dissesse que trabalhava nele, né, no polo, então não precisava, era o seu cartão de crédito, você comprava em qualquer lugar. E então, como a chamada para a igreja, ele não quis ir, porque ele achava que o salário era pouco, e não quis ir, porque ele não sabia que a chamada dele era específica. Certo dia, ao manusear uns elementos químicos, houve uma explosão e ele perdeu a visão. E agora foi para a obra. Já não podia mais trabalhar como químico, foi para a obra, porque a chamada dele era específica.
E no caso aqui, né, observe que as promessas de Deus, todas as promessas de Deus precisam da participação humana. Deus não faz nenhum milagre na minha vida, nem na sua vida, sem que haja a sua e a minha participação. Deus só vai fazer tudo aquilo que eu não consigo. Tudo que for no milagre, tudo que for para mim fazer no milagre, eu preciso fazer. Quando se esgota, Deus o faz. E aqui ele diz, observe que as promessas de Deus se não estão condicionadas. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você vê que agora, o que é que ele começa a dizer? Se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele converter os seus maus caminhos, observe que para aqui as bênçãos do Senhor chegassem até Israel, eles precisavam se humilharem, orarem, buscar a presença do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então não basta as pessoas dizer, Jesus é bom. Eu sei que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso? Sim, Jesus é maravilhoso. Ele morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. Mas ele não força ninguém. Em Mateus, não sei se é o 11:28 de Mateus, mas deixa eu dar uma olhada aqui, que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o inimigo invade os corações. Invade. É Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vocês. Jesus invade. Precisa que demos um passo na direção do Senhor. Você quer uma resposta do Senhor? Dê o primeiro passo. Busque o Senhor, se converta, reconheça que errou. E Jesus está pronto para dizer, meu filho, dos teus pecados não me lembro mais. Mas lembrando, todas as promessas de Deus registradas na Bíblia Sagrada, elas são condicionadas à nossa obediência. Que Deus os abençoe.